Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai repercutir muito o empate do Internacional no apagar das luzes com gol de Borré lá na Arena Fonte Nova em Salvador, a situação do Internacional na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Tem situações importantes para serem destacadas, o atual momento da equipe na competição e também ambiente. Bruno Henrique falou sobre as fortes críticas que a torcida vem fazendo ao grupo de jogadores. Roger Machado elogiou o grupo, explicou as mudanças e também citou um ponto importante, positivo, para a sequência do trabalho no Brasileirão. Rafael Borré também se manifestou, assim como a principal organizada do Inter, que promete ir até o CT conversar com a diretoria colorada. Tem volante na pauta do Inter indicado por Roger Machado? Eu te trago todos os detalhes nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para aqui já dá essa força. Estamos chegando aos 70 mil inscritos aqui no canal e não esquece, então, deixa teu like, arrasta a tela ali e aperta no botãozinho inscrever-se, é de graça, dá uma ajuda enorme pra gente aqui no canal e também ativa o sininho para te ser notificado. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Gente, vamos lá. O Internacional fez um jogo num todo ruim, principalmente pelo primeiro tempo. Segundo tempo a equipe melhorou, é verdade. Mas é aquela velha máxima. Quem acaba fazendo boas trocas e substituições é porque não escalou bem, ou porque no mínimo não deu certo a sua escalação, e foi o que aconteceu com o Roger Machado hoje na Fonte Nova. Foi um primeiro tempo muito ruim do Inter, e num jogo ali, num geral, não foram muitas chances. Teve a do Ener Valencia no primeiro tempo, mas ele estava impedido, então nem conta. No segundo tempo, o Ener Valencia perde uma grande oportunidade. No primeiro ele também tinha perdido outra grande oportunidade, mas ainda assim, um primeiro tempo ruim e um bom segundo tempo foi o grande resumo do Inter. E aí no apagar das luzes o Borré fez gol, e o que ele sabe é fazer gol, e para isso ele tem que jogar dentro da área. Ele começa o jogo mais aberto pelo lado direito, Gabriel Carvalho por dentro e o Ener Valencia como a referência. O Ener sai, o Gabriel Carvalho também, e o Kudê já tinha feito antes da troca do Gabriel Carvalho a troca do Borré saindo do lado, deixando o Gabriel Carvalho mais ao lado e o Borré mais centralizado e pisando bastante, entrando na área, centroavante do jeito que ele gosta, e aí o gol foi reflexo justamente disso. Bom, o técnico Roger Machado, ele disse que o resultado não mostrou o que foi o jogo. Ele disse que quem sabe o Inter até poderia ter saído com a vitória. Ele disse que o primeiro tempo sim, o Inter sair perdendo por 1-0 mostra o que foi aquele primeiro tempo, mas que ainda assim a equipe competiu o jogo todo, estava suportando o ímpeto, só que não estava conseguindo tratar a bola com o devido cuidado, e aí pegava a bola e já devolvia para o adversário, não conseguia ganhar as segundas bolas. E aí, no segundo tempo, a equipe se estabilizou emocionalmente dentro do jogo, segundo Roger Machado, começou a ter volume, tirou o Gabriel do centro do campo e jogou ele mais pro lado, e o Borré muito mais por dentro. Ele disse que o Gabriel Carvalho estava tendo algumas dificuldades jogando por dentro, e aí o Gabriel Carvalho entra no jogo, melhora o jogo do Internacional, e que o intervalo foi um ajuste mais fino desse novo movimento para melhorar no segundo tempo. Inclusive sobre essa questão de posicionamento do Borré, do Gabriel Carvalho, o Roger explicou que ele já tinha feito esse processo com o Borré no jogo contra o Rosário no Beira-Rio, na eliminação da Sul-Americana, de colocar o Borré muitas vezes para fazer aquele apoio pelo lado direito, para abrir espaços por ali para a ultrapassagem do Fabrício Bustos, que é uma qualidade dele, e só que ele jogando por dentro, como foi no segundo tempo, ele participa ainda mais de criações ofensivas e pisa muito mais na área, que é o que a gente sabe que o Borré foi contratado para fazer gols. Bom, gente, o Internacional agora terá mais tempo para treinar, o que não teve com o Roger. Foram 3 jogos em 10 dias, Botafogo, Rosário e agora contra o Bahia. E como o Inter, claro, isso é por um defeito do Internacional, que é o fato de ter sido eliminado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, o Inter não vai ter jogo meio de semana, só joga no domingo que vem contra o Palmeiras às 5 da tarde no estádio Beira-Rio. Dentro disso, o Roger falou que sim, esse tempo vai ser importante. Foram 3 treinos, basicamente, de 20 minutos, porque aqueles treinamentos de reapresentação é para tu recuperar o jogador fisicamente. O treinamento prévio de uma partida, antes da viagem para um jogo, ou antes de se concentrar para um jogo, por exemplo, o dia que o Inter treinou antes do Botafogo, aquela sexta-feira, a segunda-feira que o Inter treinou antes do jogo contra o Rosário de terça, e a sexta que o Inter treinou
antes do jogo de hoje, é um treino muito mais falado, muito mais didático, teórico, porque não pode ser tão físico para não ter chance de ter um risco de lesão. Tá? Então, assim, treino mesmo ele citou. Foram 3 treinos de 20 minutos. Só que agora tem uma semana aberta, claro que pela infelicidade de estar fora da Copa do Brasil, mas que possibilita trabalhar em muitos níveis. Ele disse que ele ainda não conseguiu trabalhar todos os processos com a equipe, que ele conseguiu trabalhar bola parada, construção ofensiva, mas que defensivamente, que é algo que foi muito pensado também na vinda do Roger, ele mais conseguiu passar por vídeo, por base teórica, do que treinamento mesmo prático dentro de campo, e ele vai aproveitar essa semana justamente para isso. Só que tem um porém. O Inter já tem mais uma dificuldade. Por conta das condições climáticas, o Inter só conseguirá retornar domingo pela manhã a Porto Alegre. A ideia era retornar agora, tá? Nessa madrugada, e chegar em Porto Alegre, amanhã folgar e se reapresentar na segunda. Por conta disso, o Inter vai ter que voltar amanhã, domingo, pela base aérea de Canoas, que não deu para retornar, como eu disse, por condições climáticas. E aí, o que vai acontecer? O Inter vai folgar domingo, mas vai estar viajando, né? E vai folgar segunda-feira e só vai poder se reapresentar um dia depois do que estava planejando na terça-feira. E aí começa a projetar o Palmeiras no domingo no estádio Beira-Rio. Além do Roger, o Borré falou na saída de campo, ele disse que tem que valorizar o esforço da equipe, porque era um rival difícil, o Bahia na Fonte Nova, que tá onde tá na tabela do Campeonato Brasileiro justamente por isso, e que ele tá enxergando um crescimento da equipe com o Roger Machado, e que o Inter conseguiu corrigir algumas coisas no intervalo e conseguiu esse pontinho que é bem importante, disse o Rafael Borré. O outro jogador a falar foi o Bruno Henrique, volante que trabalhou com o Roger Machado. Inclusive ele falou ali que o Roger evoluiu na carreira, teve mais bagagem, trabalhou em mais clubes, assim como ele, o Bruno Henrique é mais experiente. Os dois trabalharam juntos no Palmeiras, né, lá em 2018. E ele destacou que o segundo tempo do Inter hoje contra o Bahia foi muito bom. O time voltou de uma maneira diferente e que tem que levar de uma forma positiva esse ponto, porque é difícil jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Bom, gente, em relação à tabela de classificação, tá? Como é que fica a situação do Internacional? O Inter, nesse momento, é 14º colocado, com 20 pontos. Tá a 3 do Cuiabá, que tem 17, que é o primeiro time dentro do Z4. E tá, nesse momento, também a 12 do São Paulo, que é o 6º. Tá? E tá a 16 do G4, que o primeiro é o Fortaleza. Só que o detalhe, o Inter tem 5 jogos a menos. Contra Cruzeiro fora de casa, Juventude dentro de casa, Bragantino fora de casa, Flamengo em casa e Fortaleza em casa. São os jogos que o Inter tem que ainda são do primeiro turno e que foram adiados por conta de calendário e as enchentes aqui também no estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, deixa nos comentários quanto que tu acha que o Inter vai fazer de pontuação. Qual desses jogos tu acha que o Inter vai vencer dos jogos atrasados? Gente, uma informação importante também, tá? Porque o pessoal da Guarda Popular, principal organizada do Inter, são 10 jogos que o Inter não vence, eliminação na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Teve a da semifinal do Gauchão também, quando o técnico ainda era o Eduardo Cudê. E a Guarda Popular, principal organizada do Internacional, se manifestou, e até conversei com algumas lideranças dessa organizada do Internacional, que disse que na terça-feira, na reapresentação do grupo, pretende ir até o CT. E eles fizeram até uma nota oficial falando que precisam fazer esse tipo de ação para mostrar que estão ali ativos ainda, tentando ajudar de alguma forma dentro do clube, e que independente do resultado que tivesse esse jogo contra o Bahia, já iriam ao CT de Alvorada, nesse caso já que não tem o CT Parque Gigante, fazer essa cobrança, tentar conversar com a direção, com o Roger e com o grupo de jogadores. Então vamos ver o que será disso na próxima terça. Para fechar, uma informação bem importante do pessoal ali do Revista Colorada, de que o Roger Machado indicou Kaique, volante, que foi destaque, um dos melhores, inclusive esteve na seleção do último Campeonato Gaúcho, é titular na equipe do Juventude. O Roger conhece muito bem o jogador. Ele já foi até pautado no Inter, no Grêmio também, e a informação do Revista Colorada é de que o Roger foi até a direção e disse para a direção tentar trazer o Kaique. Contanto, o Kaique já tem mais de 7 jogos, o que inviabilizaria ele chegar e jogar o Campeonato Brasileiro. Então seria uma contratação para o 2025 do Inter. Só que a gente não tem a convicção, por mais que tenha contrato, de que o Roger vai estar aqui em 2025. Claro, não tem futebol brasileiro, muitas coisas acontecem do dia para a noite. Em contrato ele estaria aqui em 25. E foi uma indicação do Roger Machado para a direção do Internacional,
informação que trouxe aí o pessoal do Revista Colorada, tá certo, gente? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.